Ele literalmente morreu no melhor dia da vida dele, e renasceu no pior lugar possível. Hitsuki Kakuyama finalmente tinha conseguido entrar na Universidade dos Sonhos. Era aquele momento que todo mundo espera, aquele ponto em que você pensa, agora vai. Só que não foi isso que aconteceu. Do nada, um caminhão surge e acabou. Sem aviso, sem chance, sem nada. O clássico. Só que o problema não é morrer, é o que vem depois. Porque quando ele abre os olhos de novo, não tem hospital, não tem família chorando, não tem segunda chance confortável. Ele nasce de novo em outro mundo, um mundo completamente diferente. Só que ao invés de virar um nobre poderoso, cheio de riqueza e privilégio, ele renasce numa família pobre, daquelas bem ferradas mesmo. Parece até que o tal do caminhão tinha algo pessoal contra ele. A vida nova dele começa no fundo do poço. A família não ajuda em nada, o ambiente é pesado, e pra piorar tudo, ele ainda vira alvo de zoação só por causa do cabelo preto. Nesse mundo, isso é estranho, diferente, motivo suficiente pra ser tratado como esquisito. Ou seja, além de pobre, ele ainda é o diferentão da vila. Mas aí, quando parece que não tem como piorar, surge uma esperança. Uma mensagem aparece, um sistema. Na hora, ele pensa que deu sorte. Finalmente alguma coisa boa. Aquela sensação de agora eu vou ficar apelão. Só que a esperança dura pouco. O sistema simplesmente humilha ele, chamando ele de ninguém, de fracassado, de inútil. É tipo tomar um tapa logo depois de levantar. Sou um talento especial, sem status, sem vantagem nenhuma, sobra o quê? Trabalhar, se esforçar, se virar. Ele começa a ralar para tentar pagar as dívidas da família, vivendo uma vida que passa longe de qualquer fantasia de poder. Mesmo assim, lá no fundo, ele ainda acredita que pode mudar. Ele pensa em se destacar de alguma forma, talvez virar um gênio, tipo um Da Vinci daquele mundo, ou quem sabe um cavaleiro forte. Sonhar ainda é de graça, né? E é aí que tudo muda. Um dia, no meio da rotina comum, aparece um urso gigante, um monstro absurdo. Ele e a irmã estavam praticamente mortos. Não tinha saída. Só que, do nada, uma mulher aparece e simplesmente apaga o urso da existência como se não fosse nada. Sem luta épica, sem esforço. Só, acabou. Aquilo quebra completamente a lógica dele. Quem é aquela mulher? O que ela tá fazendo ali? Um poder daquele nível numa vila esquecida não faz sentido nenhum. Mas o mais estranho não é isso. Ela olha pra ele com interesse. E então revela que recebeu uma profecia. Ela estava procurando um garoto de cabelo preto. Um garoto específico. E tudo indica que esse garoto é ele. Enquanto ele ainda tá tentando entender como ela derrotou aquele monstro com um golpe só, uma ideia começa a surgir na cabeça dele. Se alguém consegue fazer aquilo, talvez ele também possa. A mulher percebe isso, e sem rodeio, diz que qualquer um pode se tornar um mago. Aquilo acende uma chama dentro dele. Ela ainda vai além. Diz que, mesmo sendo um camponês, ele pode mudar o próprio destino. E então faz uma proposta direta. Ela vai ensinar magia pra ele. Agora pensa na situação. Um cara que não tem nada, que foi jogado no pior cenário possível, de repente recebe a chance de virar algo completamente diferente. Ele aceita na hora, sem pensar duas vezes. É a chance de virar o jogo. A mulher leva ele pra estudar. E ali começa o verdadeiro desafio. Porque o primeiro inimigo dele não é um monstro, é um livro. Um livro enorme, pesado, complicado, chamado Moronews, a base de toda a magia. Momen só abrir e pronto. Ele precisa entender aquilo de verdade. Enquanto ele estuda, o sistema começa a registrar o progresso. Aos poucos a porcentagem vai subindo. 20%, 30%, 50%, até que depois de muito tempo, muita dor de cabeça e vários outros livros difíceis, ele chega a 99%. Mopen completa. Agora ele entende a linguagem da magia. Ele consegue ler, interpretar, usar, mas o tempo que isso levou não foi pouco. 7 anos. 7 anos inteiros só estudando. E o mais bizarro é que a mestra dele continua exatamente igual. Nem parece que o tempo passou pra ela. Quando o treinamento teórico acaba, ela decide que é a hora do próximo passo. E é aí que a vida dele vira um caos completo. A primeira cena já mostra isso bem claro. Ele tá no céu, caindo, desesperado, gritando pra mestra parar, pedindo ajuda, totalmente sem controle. Enquanto isso, ela tá tranquila, quase se divertindo com a situação. Ele tenta argumentar, dizendo que só aprendeu teoria até agora, que não é um mago de verdade. Mas não adianta. Ela manda ele se concentrar. Ouvir? Ouvir o quê? Ele acha que ela tá maluca. Não tem nada ali além do vento. Mas quando ele foca de verdade, algo acontece. Ele começa a ouvir sussurros, vozes, entidades que estão impressionadas, surpresas por um humano estar voando. Aquilo quebra a cabeça dele. E nesse momento o sistema reage. Nova habilidade desbloqueada. Ukudel, arte do ar. Agora ele consegue manipular o vento. Basicamente, o cara vira um tipo de Superman iniciante. Depois disso, o treinamento continua e só piora. A mestra explica que a magia não é só lançar poder, é comunicação. Os magos usam a força da natureza, conversando com ela. Cada elemento tem uma voz, e ele precisa aprender a ouvir todas. O próximo desafio é a água. E adivinha? Ele quase se afoga. Ele tenta se conectar, mas não consegue. Fica perdido, lutando para não morrer. Depois vem o gelo. Ele é jogado num frio absurdo, congelando, sofrendo, quase desistindo. A mestra, por outro lado, tá cada vez mais impressionada. Já ele só quer sobreviver. Sem dar tempo para respirar, vem o fogo. E dessa vez é pior. As chamas parecem vivas. Elas falam. Perguntam se podem queimar ele, e ele sabe que tá ferrado.
porque dessa vez não é só treino, é risco real. Mesmo assim, ele continua. O último teste é a Terra. Dentro de cavernas profundas, ele tenta entender aquele elemento. A voz da Terra é calma, quase sábia, mas ao mesmo tempo confusa. Ele não entende nada, acha até que falhou. Mas quando ele sai, o sistema aparece de novo. Ele ganhou pontos. Pontos que podem aumentar suas habilidades. Agora ele percebe uma coisa importante. Ele não é só um cara comum nesse mundo. Ele tem uma vantagem. E decide usar. Ele investe os pontos naquilo que tem mais dificuldade. A Terra, assim que faz isso, algo muda. A energia responde. A voz da Terra fala de novo, mas agora ele entende. Lava. Perigo. Tudo abaixo dele pode explodir. Ele percebe que precisa sair dali imediatamente. Para escapar, usa o fogo para iluminar o caminho. Mas isso causa um problema inesperado. Outra voz aparece. Uma voz irritada. Uma voz que odeia luz. Ele tenta entender o que é aquilo. E então percebe. Não é terra, não é fogo, não é nenhum dos elementos que ele aprendeu. É outra coisa, algo diferente, algo que a própria mestra nunca mencionou, a escuridão. E naquele momento, ele percebe que o mundo é muito maior do que ele imaginava. Lord Mago, do lado de fora, a mestra dele estava tranquilamente organizando a própria agenda, como se nada estivesse acontecendo. Ela até percebe que talvez precise comparecer a um evento importante de piromantes em breve. Enquanto isso, Ian sai correndo da caverna, ainda processando tudo o que acabou de acontecer. Ela olha para ele e o parabeniza dizendo que finalmente ele conseguiu. Só que Ian não para por aí. Ele conta, meio empolgado e meio confuso, que também entrou em contato com algo diferente. Algo que não era vento, água, gelo ou terra. Ele fala sobre a escuridão. Na hora a expressão dela muda completamente. A surpresa é tão grande que ela simplesmente fica sem reação por alguns segundos. Aquilo não estava nos planos. Ela não esperava que ele conseguisse se conectar com algo assim, ainda mais tão cedo. A escuridão não é como os outros elementos. É algo mais instável, mais difícil, quase como se evitasse contato. Ela fica em silêncio, pensativa, e isso começa a preocupar Ian. Então, ela muda de assunto e diz que eles precisam descer a montanha. Ian fica animado na hora, achando que finalmente vão para a próxima aventura juntos. Só que ele entendeu tudo errado. Quando ela fala em descer, não é só sobre o lugar, é sobre o caminho deles. Ela olha para ele com seriedade e diz que, a partir dali, eles vão seguir caminhos diferentes. A notícia pega ele completamente de surpresa. Ela aponta em uma direção e explica que ele deve seguir até uma região chamada Chronolic. Lá, vai acontecer um encontro de magos especializados em espaço-tempo. Se ele realmente tem talento para lidar com mistérios, então existe uma chance de ele aprender algo novo lá também. Ian fica totalmente perdido. Até agora ele estava tentando dominar os elementos básicos e de repente já estão jogando ele em algo muito mais complexo. Espaço e tempo não é exatamente um próximo passo simples. Mas a mestra parece confiante. Ela diz que ele tem uma facilidade natural para descobrir coisas que a maioria das pessoas nem consegue perceber. E pelo instinto dela, ele tem potencial para ir muito além do que já mostrou. Antes de ir embora, ela ainda comenta que espera reencontrar ele daqui a 3 anos em um lugar chamado Dronheim, Ucrânia, e assim, sem mais nem menos, ela vai embora. Ucrânia fica sozinho. Pela primeira vez desde que começou esse caminho, ele não tem ninguém guiando ele. Mesmo assim, ele decide seguir em frente. Algum tempo depois, ele chega na região que foi indicada. É um lugar simples, meio rural, mas cheio de gente indo e vindo. Ele começa a procurar informações sobre esse tal encontro, ainda achando tudo meio estranho, principalmente pelo jeito imprevisível da mestra dele. Ian lembra na hora que o evento acontece justamente nessa direção. Sem ter muito o que perder, ele decide ir. Na cena seguinte, já é noite. Um grupo de pessoas está acampando, e Ian está junto com eles. Entre essas pessoas está o homem que falou com ele antes, que na verdade é um líder de uma guilda de mercadores, chamado Lick. Lick começa a puxar conversa, perguntando se é a primeira vez que Ian está indo para o norte. Ian confirma, dizendo que só está indo porque surgiu uma oportunidade. O homem dá uma risada leve e comenta que ele provavelmente não sabe sobre a Montanha do Dragão. Ian fica confuso. Lick explica que aquela região é cheia de criaturas perigosas, especialmente dragões negros. Não são inimigos fáceis de enfrentar. Depois disso, o clima muda um pouco. O homem pergunta, de forma meio direta, se Ian sabe lutar, ou pelo menos correr. Ian, já desconfortável, responde que não tem muita confiança nisso, e é aí que tudo vira. O mesmo homem que parecia amigável, muda completamente de atitude e chama ele de inútil. Pergunta qual é a profissão dele, como se estivesse testando. Ian, meio sem graça, responde que é um mago. O silêncio que vem depois é imediato. Lick simplesmente trava. Ele começa a tremer e muda o tom na hora, chamando Ian de Lord Mago, como se estivesse diante de alguém muito importante. Outras pessoas ao redor começam a prestar atenção na conversa. Entre elas, uma garota encapuzada observa tudo com curiosidade. A informação se espalha rápido. Todo mundo começa a comentar. Alguns ficam impressionados, outros duvidam. Tem gente que olha pra ele e pensa que não tem nada demais, que ele parece fraco demais pra ser um mago de verdade. Ian percebe a mudança, mas não entende completamente o impacto daquilo. A garota que estava observando se aproxima dele e fala em voz baixa que, se ele realmente for um mago, deveria mostrar isso. Segundo ela, mercenários respeitam força. Se ele não demonstrar poder, vão continuar tratando ele como alguém fraco. A ideia faz sentido, mas ao mesmo tempo não combina muito com ele. Ian nunca foi de se impor desse jeito. Ele não está acostumado a confrontar pessoas.
Enquanto ele ainda está pensando no que fazer, algo acontece. Um dos homens responsáveis pela comida simplesmente cospe no prato dele antes de entregar. Na hora, Ian vê aquilo. E algo dentro dele muda. Ele levanta devagar, encara o homem e questiona como ele teve coragem de fazer aquilo. O chão começa a tremer. A pressão muda completamente. O homem entra em pânico na hora. Começa a se desculpar desesperadamente, chamando Ian de Lord Mago, dizendo que não teve intenção. Mas a explicação dele só piora tudo. Ele tenta justificar dizendo que estava limpando o prato, e que a água seria pior porque é suja, cheia de lama e coisas ruins. A lógica é tão absurda que deixa Ian sem palavras por um momento. Mas a irritação já tomou conta. Sem dizer muito, ele ativa a magia. As chamas do acampamento crescem de forma absurda, ficando maiores que as pessoas ao redor. A temperatura sobe, o ambiente fica pesado, e todo mundo entra em choque. Aquele mesmo grupo que estava duvidando dele agora está completamente em silêncio. Com um tom firme, Ian manda trazerem água de verdade, chamando todos ali de imundos. Os homens saem correndo na hora, sem nem entender direito o que fizeram de errado. Mais tarde, a noite fica silenciosa. A maioria das pessoas já está dormindo, mas nem tudo está tranquilo. Alguns mercenários percebem que a garota, chamada Cat, sumiu. Um deles sai procurando, com intenções nada boas. Depois de um tempo, ele encontra ela, caída, desacordada. E naquele momento, alguma coisa parece errada. A garota tinha sido sequestrada por um grupo de bandidos. Os mercenários gritam, cheios de raiva, tentando intimidar os invasores, mas toda aquela postura de valentão acaba em segundos quando uma flecha atravessa o peito de um deles. O homem cai na hora. O silêncio dura pouco, porque logo depois vem o grito de fúria dos outros. Eles partem para cima dos bandidos sem pensar duas vezes. Só que o líder daquele grupo não parece nem um pouco preocupado. Para ele aquilo tudo é insignificante, como se estivesse lidando com insetos. Enquanto a luta começa, Cat finalmente acorda, e sem pensar, morde as costas do cara que estava segurando ela com toda a força. O homem grita de dor e, no desespero, joga ela no chão antes que perca um pedaço do braço. Cathy aproveita a chance e tenta fugir, tropeçando desesperada, sem saber nem para onde ir direito. Enquanto tudo isso acontece, Ian está dormindo na tenda, preso em pensamentos estranhos, ainda perturbado com aquela história absurda de gente usando cuspe para limpar prato. Só que o barulho do lado de fora acorda ele na hora. Uma sensação estranha passa pelo corpo dele. Uma voz chama ele, mandando levantar rápido. Ele sente o ambiente ao redor mudar, como se algo estivesse errado. Logo depois, escuta passos correndo na direção dele. Lake aparece primeiro, desesperado, chamando pelo Lord Mago e dizendo que estão em perigo. Ian não perde tempo. Na cena seguinte, ele chega até o campo de batalha. Os mercenários estão sendo massacrados. O líder dos bandidos corta eles com facilidade, como se não fosse nada. Ele manda os homens acabarem com todos ali sem piedade e ainda lembra que precisam encontrar a garota que fugiu. Cat está escondida atrás de uma árvore, tremendo, tentando não fazer barulho, só que a sorte dela acaba rápido. Um dos bandidos encontra ela e revela a posição. E ela congela. O homem coloca a espada perto do rosto dela e ameaça cortar o braço dela se ela não levantar. Cat já perdeu toda a esperança. Ela sabe que não tem saída. O homem levanta a espada para atacar, mas antes que o golpe desça, algo atinge ele com tanta força que o chão chega a rachar no impacto. Cat fica sem reação. Atrás dela está Ian. Ele chegou no momento exato. Sem perder tempo, ele segura a mão dela e manda ela ficar perto dele. A presença dele, firme e segura, acalma ela na hora. Os outros rapidamente se juntam atrás dele, formando um grupo compacto, quase como uma fila, todos seguindo o mago. Pode até parecer estranho, mas tem um motivo. Ian começa a conjurar um feitiço. A energia ao redor muda, mas não é fogo. Dessa vez é escuridão, junto com relâmpagos. Tudo se concentra em um único ponto, e então se espalha. Em segundos, toda a área fica completamente escura. Não dá para enxergar nada. Os bandidos entram em pânico, tentando acender tochas, mas a luz não consegue atravessar aquela escuridão. Eles começam a esbarrar uns nos outros, completamente perdidos. Enquanto isso, Ian lidera o grupo com calma. Graças à habilidade dele, ele consegue enxergar no escuro. Os outros só precisam seguir ele. A ideia é simples: sair dali sem lutar. E por um momento, parece que vai dar certo. Mas nem tudo sai como planejado. Um dos inimigos acaba esbarrando em Lake. O homem levanta a espada, pronto para atacar. Lake congela, implorando pela própria vida. E é aí que Ian age. Ele usa o fogo. Só que dessa vez não é uma chama pequena. Ele lança o ataque direto no rosto do inimigo. O homem nem tem tempo de reagir. O fogo consome ele completamente. Em poucos segundos ele cai no chão, sem vida. O resto dos bandidos entra em choque. Agora eles entendem. Esse não é um inimigo qualquer. É um mago de verdade. O medo se espalha. Alguns já começam a pensar em fugir. Ian também percebe isso. Para ele aquilo já devia ser suficiente para fazer todos recuarem. Mas o líder não deixa. Ele grita, manda todos avançarem, mesmo com o perigo. E então, tudo piora. Do nada, uma criatura aparece. Um dragão negro. Sem aviso, sem preparação, ele simplesmente surge e arranca a cabeça do líder com uma mordida. A cena é brutal. O corpo cai. O silêncio volta. Agora não é só medo, é desespero. A criatura continua ali, encarando todos, mastigando como se nada tivesse acontecido. Para ela, aquele grupo inteiro é apenas comida. Os bandidos restantes fogem na hora, mas os mercenários também entram em pânico. Lick,
Tremendo, aponta para o dragão, sem conseguir nem falar direito. Lucy Contes, Lan não é algo que ele já enfrentou antes. Não é um humano, não é um inimigo comum, é algo muito acima. O sistema aparece novamente. Ele identifica a criatura como um tipo de mistério primordial. E então, libera uma nova habilidade. Invocação. Uma habilidade que permite se comunicar com outras formas de vida. Aquilo acende uma ideia na cabeça dele. Se ele conseguiu falar com vento, água, fogo, talvez consiga falar com aquilo também. Mesmo com medo, ele decide tentar. Ele encara o dragão. A criatura olha de volta, com sangue escorrendo da boca. Todos ao redor têm certeza de uma coisa. Eles vão morrer. Mas Ian permanece firme. Ele respira fundo e começa a falar, tentando se comunicar, tentando de alguma forma transformar aquilo em uma chance de sobreviver. Ele se apresenta, e do jeito mais estranho possível, diz que é amigo do dragão. Lick, o silêncio que vem depois é quase constrangedor. Nem o grupo dele entende o que ele está fazendo, e, sendo sincero, nem ele tem tanta certeza assim. O dragão reage, soltando um som grave, como se estivesse respondendo. Só que tem um pequeno detalhe, Ian não entende absolutamente nada do que foi dito. O rosto dele até tenta manter confiança, mas por dentro ele está completamente perdido. É como tentar conversar em uma língua que você nunca ouviu na vida. Sem saída, ele toma uma decisão arriscada. Abre o sistema. E despeja todos os pontos que tem na habilidade de invocação, tentando forçar uma conexão melhor. A energia muda na hora. Algo se encaixa. E então, ele entende. Finalmente as palavras do dragão fazem sentido. Para testar, ele chama a criatura de novo. Só que dessa vez, ele acaba irritando ainda mais o monstro. O dragão solta um rugido direto no rosto dele, deixando bem claro que não gostou de ter o tempo desperdiçado. Atrás dele, o grupo inteiro já está em pânico total. Mas Ian segura, ele precisa segurar. Com cuidado, ele começa a falar de novo. Diz que não tem intenção nenhuma de lutar. O dragão responde quase como se fosse óbvio. Para ele, a ideia de um humano lutar contra ele é simplesmente ridícula. Ian concorda. Ele entra no jogo. Diz que sabe que perderia na hora, que nem faz sentido tentar. Ele joga com o orgulho da criatura, faz parecer que lutar seria perda de tempo. O dragão gosta disso. A postura dele muda levemente. Para quem está de fora, parece até que eles estão realmente conversando. Lick e os outros observam em silêncio, sem entender nada, mas percebendo que alguma coisa está acontecendo. Kathy só espera, sem tirar os olhos de Ian. O dragão então afirma que realmente não vale a pena matar aqueles fracos. Por dentro, Ian sente um alívio. A conversa está funcionando, mas dura pouco. O literatura deixa claro que está de mau humor e que isso pode ser motivo suficiente para matar todo mundo ali mesmo assim. Na mesma hora, o grupo inteiro desaba. Alguns caem de joelhos, implorando pela vida. Willie fica em silêncio por um momento. Ele percebe que só concordar não vai resolver. Então ele muda a abordagem completamente. Ao invés de tentar evitar o problema, ele decide encarar. Ele pergunta. Pergunta por que o dragão está de mau humor. A reação é imediata. A criatura se irrita de novo, dizendo que não tem motivo nenhum para explicar isso para um humano. Mas Ian não recua. Ele diz que talvez possa ajudar. Agora sim, o dragão estranha. Para ele aquilo soa quase como arrogância. Um humano dizendo que pode ajudar uma criatura daquele nível? Ian não responde com palavras. Ele usa magia. A água ao redor começa a se mover, sobe no ar, gira ao redor dele como se estivesse viva. A energia muda, o ambiente fica diferente. Todos ao redor observam aquilo em silêncio. O dragão também. Pela primeira vez, ele demonstra interesse real. Lucian então fala com calma. Diz que não é nada demais, só um mago tentando entender os mistérios do mundo, e que, se puder, quer ajudar. O silêncio que vem depois é diferente. Não é mais ameaça, é análise. Ian percebe isso. Ele sabe que entrou no momento certo. E é agora que a negociação começa de verdade. O tempo passa, a noite chega, e aos poucos aquela vontade de matar do dragão diminui. Ian respira mais tranquilo. Pelo menos eles não morreram na hora. Mas agora vem a parte difícil. Manter isso. Ele pensa nas opções. Sabe que está em desvantagem total. O dragão tem todo o controle da situação. Então ele precisa jogar certo. Uma lembrança da mestra dele surge na mente. Magia não é só poder, é comunicação. Cada mistério tem sua própria natureza, seu próprio jeito de agir. O trabalho do mago é entender isso e se adaptar. Não é sobre força, é sobre saber lidar. E agora ele precisa provar que aprendeu. Ele abre o sistema mais uma vez. Entre as habilidades disponíveis, uma chama atenção. Gerenciamento avançado de invocação. Perfeito para a situação. Mas quando ele começa a ler os detalhes, ele quase desiste. A descrição é absurda. Basicamente, ele precisa agradar o dragão. E uma das sugestões envolve bebida. Álcool de qualidade. Ian fica sem reação. Ele lê de novo, tentando ver se entendeu errado. Mas não, é isso mesmo. Além disso, o sistema ainda sugere elogiar a criatura, tratar ela com respeito extremo, quase como bajulação. Ele fica desconfortável. Aquilo não é o estilo dele. Mas olhando a situação, ele não tem escolha. Ele respira fundo e aceita. Se é isso que vai manter todo mundo vivo, então é isso que ele vai fazer. Ele olha pro dragão e diz que preparou um presente. A criatura se interessa na hora, quer ver o que é. Ian se vira e chama Lick. O homem se assusta, mas atende na hora. Ian manda ele trazer a melhor bebida que tiver. Sem questionar, Lick sai correndo. Alguns momentos depois, ele volta com uma caixa bonita, claramente algo valioso. Ele apresenta aquilo diante do dragão. E agora, tudo depende da reação da criatura.
O dragão olha para o presente sem entender muito bem qual é a intenção daquilo. Por dentro, Ian está irritado, achando absurdo aquele monstro não reconhecer o esforço, mas por fora ele mantém a calma, como se estivesse totalmente no controle. Ele explica que aquilo é algo muito valioso no mundo humano. Sem hesitar, ele enche um grande copo e oferece para a criatura. O dragão aproxima o focinho, cheira com desconfiança, e na mesma hora já reage com irritação, perguntando se aquilo é algum tipo de armadilha. O clima pesa de novo. O grupo inteiro fica tenso, achando que tudo vai dar errado ali mesmo. Mas Ian não recua. Com a mesma expressão firme, ele garante que não tem nada de errado. E para provar, ele pega o copo e bebe tudo de uma vez. Todo mundo fica em choque. Nem o próprio grupo esperava isso. Ele tenta agir como se fosse normal, mas por dentro está sentindo o impacto. A bebida é forte demais. O dragão observa aquilo, ainda desconfiado, mas agora um pouco curioso. Ele reclama do cheiro, achando estranho, até desagradável. Ian insiste, dizendo que o efeito é o que importa, que aquilo pode fazer ele se sentir melhor. O dragão encara o copo por mais alguns segundos. Para uma criatura daquele tamanho, aquilo parece insignificante. Mesmo assim, ele decide experimentar. Coloca a língua devagar, prova um pouco. E tudo muda. A reação é imediata. O corpo dele se mexe estranho, como se não estivesse esperando aquilo. O gosto não é exatamente bom para ele, mas tem algo ali que prende, algo viciante. Ian percebe na hora, e aproveita. Ele oferece mais, e assim, a noite passa. O dragão começa a beber sem parar. Um barril, depois outro, depois outro. A situação chega num ponto absurdo. A criatura está completamente alterada, animada, até meio feliz. Ian observa aquilo sem acreditar. Como aquele monstro ainda está de pé depois de tanta bebida. Aos poucos, a tensão some. Agora, os dois estão praticamente conversando como se fossem velhos conhecidos. Ian até tinha pensado em fugir enquanto o dragão dormisse, mas percebe que isso não vai acontecer tão cedo. Então ele continua ali, bebendo também. E é nesse momento que o dragão lembra da pergunta, aquela sobre o motivo de estar irritado. A postura da criatura muda, ele começa a falar, e acaba se abrindo. A voz pesada agora parece quase triste. Ele explica que está insatisfeito com o lugar onde vive. O ninho dele fica em uma região ruim, pior do que a dos outros da mesma espécie. Mesmo assim, alguém importante para ele dizia que estava tudo bem, que se sentia confortável ali, e então Ian entende. Não é só sobre território, é sobre alguém. O dragão começa a reclamar, quase chorando, falando sobre como essa pessoa acabou sendo alvo de provocações por causa daquela situação. Isso fez ele se sentir culpado, e no meio da raiva, ele tomou uma decisão. Terminou o relacionamento, por impulso. Agora ele está arrependido. Ian fica em silêncio por um momento, tentando processar tudo aquilo, porque no fundo, aquilo não é tão diferente de um humano, é só alguém lidando com perda. Enquanto isso, ele não consegue deixar de pensar como um dragão daquele conseguiu uma parceira, enquanto ele nem chegou perto disso. Mas logo ele volta ao foco, uma ideia surge. Ele olha para o dragão e diz que pode ajudar, que consegue usar magia para melhorar aquele lugar. O dragão se surpreende. Não esperava esse tipo de proposta. Ian então faz um pedido simples em troca. Um acordo. Na manhã seguinte, a situação já mudou completamente. Lick ainda está perdido, sonhando, totalmente fora da realidade. Ian se irrita e dá um toque nele, mandando acordar logo. O homem leva um susto tão grande que praticamente acorda todo mundo ao redor. Os outros começam a se mexer, confusos, ainda tentando entender o que aconteceu. A verdade é que todos desmaiaram depois do rugido do dragão. Kathy observa tudo com certo arrependimento, como se estivesse questionando a decisão de ter se juntado com aquele grupo. Os outros, ainda assustados, perguntam se o dragão já voltou para o ninho. O medo ainda está ali. Ian responde com calma. Diz que o dragão está esperando, que eles fizeram um acordo, e que ninguém ali vai morrer. A reação é instantânea. Todo mundo muda completamente de atitude. Agora eles tratam Ian como se fosse alguém incrível, quase um herói. Ele observa aquilo meio irritado, até pensando que talvez tivesse sido mais fácil deixar todo mundo se virar sozinho. Mas já foi. Ele lembra do acordo que fez. Ajudar o dragão com o ninho, em troca da vida de todos. Mesmo assim, o grupo cria uma história completamente diferente na cabeça deles. Começam a acreditar que Ian enfrentou o dragão, venceu e obrigou a criatura a recuar. Só manda todo mundo se preparar para partir e não sumir enquanto ele estiver fora. Todos concordam na hora, como se fosse uma ordem absoluta. Pouco depois, ele segue com o dragão até o local do ninho. O lugar é cheio de rochas, apertado, desorganizado. Ian observa tudo, meio surpreso. O dragão reage na hora, achando que ele está dizendo que não tem solução. Ian corrige. Diz que dá pra resolver sim, só está cansado. Ele já passou por muita coisa e a energia está no limite. Mesmo assim, decide terminar aquilo rápido. O plano é simples. Mover as rochas, abrir espaço, melhorar o ambiente. Ele se concentra e tenta se comunicar com a Terra. A resposta vem, mas não é boa. A Terra recusa. Diz que está ocupada. Ian percebe na hora que aquilo não vai ser fácil. O elemento não está cooperando. Enquanto o dragão espera ansioso por uma solução, Ian explica que vai precisar tentar de novo, talvez quando a situação estiver mais favorável, porque naquele momento, nem a própria Terra parece disposta a ajudar.
O dragão acaba aceitando a situação com uma calma inesperada. Ao invés de ficar irritado porque Ian não conseguiu resolver tudo de primeira, ele simplesmente agradece por ele pelo menos ter tentado ajudar alguém patético como ele. Até ele fica meio abalado ouvindo aquilo. Depois de alguns segundos de silêncio, o dragão pergunta o nome dele. Ian se apresenta direito pela primeira vez, e então a criatura faz o mesmo. O nome dele é Longtail. Depois disso, o dragão estende a pata e diz que quer ser amigo dele. Ian segura a pata gigante da criatura, e naquele momento uma nova conexão é criada. O sistema reconhece aquilo imediatamente, confirmando que Longtail agora pode ser invocado por ele no futuro. Mesmo conseguindo formar esse vínculo, Ian ainda se sente mal por não ter conseguido resolver o problema do ninho completamente. Mas Longtail não parece ligar tanto pra isso. Na verdade, ele só quer comemorar a nova amizade. E pra isso, oferece ouro e joias à vontade pra Ian pegar o quanto quiser. O mais absurdo é que o dragão realmente tem uma montanha de tesouros acumulada. Joias brilhando por todos os lados, ouro espalhado como se fosse nada. Ian pega uma das pedras preciosas na mão e fica olhando pensativo. Se ao menos a Terra tivesse cooperado desde o começo, tudo poderia ter sido mais fácil. Só que, de repente, uma ideia surge. Ele olha rapidamente para Longtail e pergunta se pode desenhar no chão. O dragão, confuso, deixa. Sem perder tempo, Ian começa a desenhar um enorme círculo mágico usando uma das joias como núcleo principal. É uma técnica que a mestra dele ensinou. Uma forma de convencer os mistérios usando círculos mágicos. Longtail observa tudo sem entender absolutamente nada, enquanto Ian garante que dessa vez vai funcionar. Ele chama a terra mais uma vez. Pode que mova as rochas. As paredes da caverna tremem, as rochas começam a se mover sozinhas. O chão responde à vontade dele. Longtail cobre os olhos por causa da luz forte, e quando finalmente consegue enxergar de novo, o lugar mudou completamente. O ninho agora parece outra coisa. As paredes ficaram lisas, organizadas, amplas, o ambiente inteiro ganhou uma aparência quase divina. Liam maçonário de verdade. O dragão olha em volta sem acreditar. Agora ele finalmente pode mostrar aquele lugar sem vergonha nenhuma. Ian definitivamente não precisava ouvir essa última parte, mas fica feliz por ter ajudado. Só que logo depois algo dá errado. O corpo dele treme. Uma dor absurda atinge a cabeça dele do nada. Antes mesmo de entender o que aconteceu, Ian cai no chão sangrando pelo nariz. A magia forçou demais o corpo dele. Ele basicamente destruiu o próprio cérebro, usando aquela técnica sem preparo suficiente. Longtail entra em pânico na hora. A criatura gigante não faz ideia do que fazer enquanto Ian luta até para respirar direito. E então Cat aparece correndo. Ela chama por Ian desesperada. O dragão imediatamente olha para ela com aquela expressão assustadora, pensando que talvez ela seja uma ameaça. Cat trava na hora, quase morrendo de medo, mas mesmo tremendo ela tenta se comunicar. Ela começa a fazer os mesmos gestos estranhos que Ian fez antes, tentando explicar que é amiga. Depois de muito esforço, Longtail entende. Os dois acabam olhando preocupados para Ian, que continua em estado ruim. Mais tarde, já durante a noite, Ian finalmente acorda. Ainda meio perdido, ele age por instinto e tenta pegar o celular, como se ainda estivesse na terra. Só que ao invés de segurar um telefone, ele sente algo macio. Muito macio. Confuso, ele começa a apertar aquilo sem entender nada, até perceber uma voz perguntando se ele finalmente acordou. Era Cat, e ele estava segurando a mão dela. Na verdade, quase abraçando ela. Ian entra em choque e pula para trás completamente vermelho, tentando entender o que está acontecendo. Cat explica que ele desmaiou depois de forçar magia demais e que ela ficou cuidando dele. A cabeça dele ainda dói bastante. Aos poucos ele começa a lembrar de tudo. O círculo mágico, a dor, o desmaio. Ele percebe que tentou acelerar demais o próprio crescimento sem deixar o corpo acompanhar. Enquanto ele tenta organizar os pensamentos, Cat observa ele em silêncio. Ian então pergunta, meio envergonhado, se ela ouviu tudo o que aconteceu com o dragão. A vergonha bate forte nele. Já Longtail aparentemente foi embora por um tempo, provavelmente atrás da namorada. Ian suspira aliviado. Depois disso, ele pede desculpas para Cat por todo o problema que ela acabou enfrentando. Só que ela responde dizendo que foi escolha dela seguir ele, e então revela que precisava pedir uma coisa. Primeiro, ela pede desculpas pelo ataque da noite passada. Ian fica confuso. Então ela explica. Tudo aquilo aconteceu por causa dela. Os bandidos estavam atrás dela desde o começo. Agora tudo faz sentido. O medo, o jeito que ela tremia, a fuga desesperada. Ian comenta que ela deve ter algum problema sério com aqueles caras. Até brinca dizendo que ela parecia suspeita desde o começo. Kathy fica irritada com a brincadeira, mas logo decide contar a verdade. E aí vem a revelação. O verdadeiro nome dela é Lucy, da família Therion. Ela é uma nobre. Ian já começa a imaginar aquelas histórias clichês de princesa fugindo, ou algo parecido. Mas a situação é pior. Os bandidos foram enviados pelo próprio noivo dela. Isso pega Ian de surpresa. Ele acha que talvez seja só algum drama exagerado de relacionamento, mas Cat corta ele na hora. Ela explica que tentou fugir porque queria escapar do controle daquele homem. A família Therion governa a região de Fenlep, mas enfrenta um problema grave há anos. Eles não têm cavaleiros suficientes para defender o território. Por causa disso, vivem ameaçados por guerras e ataques. Para resolver a situação, a família decidiu casar Cat com um cavaleiro extremamente influente, um antigo líder mercenário respeitado. No começo parecia uma boa solução. O homem aceitava o papel dele na família. Só que depois tudo mudou. Ele ficou obcecado por poder. Começou a agir como se pudesse fazer qualquer coisa.
Traía Cat sem vergonha nenhuma, trazia outras mulheres, tratava ela com desprezo e humilhação constante. A situação ficou tão ruim que até os pais dela tentaram... Lucy então revela a pior parte de toda aquela história. Quando os pais dela tentaram cancelar o noivado, aquele homem simplesmente decidiu envenenar os dois. Ian fica completamente chocado. Lucy explica, com os olhos tremendo, que o desgraçado ficou desesperado ao perceber que perderia o poder que estava conquistando através da família Terrion. Então resolveu agir da maneira mais cruel possível. Até Ian, que normalmente tenta manter a calma, percebe imediatamente o tipo de monstro com quem ela estava lidando. O homem queria tomar o nome da família à força. Queria virar um nobre de qualquer jeito. Lucy continua dizendo que só conseguiu fugir graças à ajuda de uma empregada leal da família. Mesmo assim, ela sabe que aquele homem nunca vai parar de perseguir ela enquanto continuar viva. Tudo o que ela quer agora é sobreviver. Ela segura as mãos de Ian e implora para que ele ajude ela a escapar. Ian entende perfeitamente o medo dela. Afinal, alguém disposto a sequestrar a própria noiva e envenenar os futuros sogros claramente não bate bem da cabeça. Mesmo assim, ele ainda faz uma pergunta importante. Por que ela escolheu justamente ele? Ian lembra que também poderia simplesmente trair ela. Lucy abaixa a cabeça e responde com sinceridade. Ela não tem mais ninguém. Desesperada, ela diz que está disposta a oferecer qualquer coisa em troca da liberdade. Inclusive, ajudar Ian a se tornar um nobre oficialmente entrando para a família Terrion. Basicamente, ela estava oferecendo casamento para um garoto camponês. Em um mundo medieval como aquele, isso era uma oportunidade absurda. Ian fica pensativo. Se aceitasse aquilo, poderia abandonar a vida simples e entrar de vez no mundo da nobreza. Ter status, influência, riqueza, talvez até uma vida confortável. Mas ao mesmo tempo, isso também significaria abrir mão do caminho da magia. Ele finalmente percebe que está diante de uma escolha enorme. Virar um nobre envolvido em política e poder, ou continuar vivendo como um mago, explorando os mistérios daquele mundo. Depois de pensar bastante, Ian chega à própria resposta. Ele nasceu em um mundo de fantasia por um motivo, e quer levar sua magia até o limite. Além disso, ajudando Lucy, ele também pode ganhar experiência, dinheiro e estabilidade para continuar evoluindo como mago. Então ele toma sua decisão. Ian limpa a garganta e diz que talvez ela devesse procurar alguém melhor com espadas, porque ele definitivamente não é um guerreiro, mas mesmo assim, ele aceita ajudar. Desde que ela pague pelos serviços dele. E dali em diante, tudo vai depender das escolhas dele. Lucy começa a chorar de alívio imediatamente. Ela abraça Ian sem conseguir se controlar, enquanto ele fica meio sem jeito, mas deixa ela desabafar. Depois disso, os dois finalmente saem da caverna. Do lado de fora, Longtail estava aproveitando o sol tranquilamente. Assim que vê Ian vivo, o dragão fica animado na hora e comenta feliz que ele parece bem melhor. Ian responde dizendo que precisa voltar para baixo da montanha, porque o resto do grupo ainda está esperando. Então Longtail simplesmente fala para os dois subirem nas costas dele, porque ele mesmo vai levar eles até lá. Ian sobe sem pensar duas vezes. Já Lucy hesita bastante, afinal, ainda era um dragão gigante. Mas então Longtail olha para ela e manda ela subir também, chamando ela de namorada do Ian. Na mesma hora, Lucy quase entra em combustão de tanta vergonha. Ian se desespera tentando explicar que não é nada daquilo e que eles não têm esse tipo de relação. Só que Longtail continua sem acreditar. Para ele, os dois claramente parecem um casal. Lucy continua toda confusa e vermelha, enquanto Ian tenta encerrar o assunto o mais rápido possível. No fim, ela acaba subindo atrás dele e segura firme na cintura dele, enquanto o dragão levanta voo. Enquanto isso, lá embaixo, os mercadores estão discutindo entre si. Alguns acreditam que Ian já morreu e querem fugir imediatamente antes que o dragão apareça de novo. Outros insistem que deveriam esperar o mago retornar. A discussão vai ficando cada vez mais intensa, até que Leek finalmente toma uma decisão. Ele fecha os olhos por alguns segundos e então declara que deu sua palavra para Ian, e por causa disso, vai esperar por ele até o fim. Leek termina de falar que vai esperar. Ian não importa o que aconteça, e os mercadores que concordavam com ele começam até a comemorar a decisão. Só que a felicidade dura literalmente alguns minutos. Porque menos de 10 minutos depois, um grupo de bandidos aparece atacando o acampamento de surpresa. Os caras cercam todo mundo rapidamente e começam a perguntar de maneira agressiva onde está a garota que viajava com eles. Leek fica confuso no começo e pergunta de qual garota eles estão falando. Então um dos bandidos explica. Uma garota bonita de cabelo azul escuro. E ainda ameaça Leek dizendo que fingir não saber de nada não vai salvar ninguém. Na mesma hora, Leek percebe que estão falando da Cassie. Só que quando todos olham ao redor, ela não está mais ali. Os bandidos imediatamente assumem que todo mundo está mentindo e começam a ameaçar matar geral se não entregarem ela logo. Os mercadores entram em pânico, mas então de repente, Leek percebe algo vindo à distância. Ian voltou. Todo mundo vira na direção do céu e vê Longtail avançando em velocidade absurda enquanto Ian e Cat estão montados nas costas dele. Um dos bandidos pergunta nervoso se aquela garota é o alvo deles, mas o medo já começa a dominar o grupo inteiro, porque aquela criatura está vindo rápido demais. No instante em que eles percebem que aquilo não é um dragão completo, mas ainda assim um Drake gigantesco, os caras simplesmente desistem de tudo e saem correndo pela própria vida. Assim que os bandidos vão embora, Leek praticamente agradece aos céus porque Cat está segura. Ao mesmo tempo, ele também fica revoltado imaginando o que teria acontecido se Ian não tivesse aparecido. Um dos mercadores então faz uma pergunta importante. Como aqueles homens descobriram tão rápido onde Cat estava? Ninguém entende.
Parecia que os perseguidores conseguiram rastrear ela no momento em que chegaram na região. Outro detalhe deixa todos ainda mais confusos. Os homens que estavam perseguindo ela seguem a mesma igreja do Deus Celestial, e essa religião proíbe totalmente escravizar ou perseguir outros fiéis. Quando Ian escuta o nome da igreja, ele fica pensativo. Fazia muito tempo que não ouvia falar dela. Mesmo assim, ele sabe que a religião é uma das maiores daquele mundo. Só que na prática, criminosos e traficantes humanos ignoram completamente as regras religiosas quando o dinheiro entra no meio. O pior de tudo é perceber que mesmo depois de presenciarem um mago e um Drake com os próprios olhos, aqueles bandidos ainda continuam insistindo em perseguir Lucy. Ian entende uma coisa imediatamente. Esse pensamento deixa ele inquieto, porque se continuarem daquele jeito, cedo ou tarde vão encontrar Lucy novamente. E Ian sabe muito bem que não consegue enfrentar um exército inteiro sozinho. Por causa disso, ele pede um favor para Longtail. O Drake aceita na mesma hora sem nem pensar. Ian pede que ele afaste aqueles homens, e se necessário, elimine eles. Os olhos de Longtail praticamente brilham de animação ouvindo aquilo. O dragão claramente adoraria resolver tudo esmagando os inimigos do amigo dele. Então ele sai voando imediatamente atrás dos perseguidores. Ian observa aquilo em silêncio. No fundo, ele sabe que matar pessoas é errado, mas também entende que aquele não é mais o mundo moderno da Terra. É um mundo medieval onde matar ou morrer faz parte da rotina. E se quiser sobreviver, vai precisar aceitar essa realidade. Só que logo depois a cabeça dele começa a girar novamente. O uso excessivo da linguagem mágica está destruindo o corpo dele aos poucos. Antes que ele caia no chão, Cat corre e segura ele preocupada, pedindo para ele parar de forçar tanto o próprio corpo. Lick vê a cena, e imediatamente abre aquele sorriso safado. O velho começa a provocar os dois perguntando se eles estão namorando. Ian e Cat entram em choque e ao mesmo tempo negando desesperadamente, o que só faz Lick rir ainda mais. Depois disso, o grupo continua a viagem. Durante o caminho, Ian começa a receber notificações constantes do sistema. Longtail matou mais um humano, depois outro, e outro. No final, foram 11 notificações diferentes. Ian até admite para si mesmo que é conveniente receber relatórios automáticos da magia, embora também seja frustrante não poder invocar Longtail livremente na frente das outras pessoas. Pouco tempo depois, o próprio Longtail entra em contato usando telepatia. Todo orgulhoso, ele avisa que expulsou todas as pessoas suspeitas que encontrou. Ian agradece sinceramente pela ajuda, mas Longtail responde que só fez aquilo porque queria deixar o amigo feliz. A conversa então fica um pouco triste. Longtail pergunta se Ian realmente vai embora. Ele odeia despedidas. Ian entende que o Drake não pode abandonar aquela cadeia de montanhas, e isso deixa ele meio abalado, porque provavelmente vão passar muito tempo sem se ver novamente. Longtail agradece por tudo que Ian fez por ele, mas antes de terminar a conversa, o dragão menciona algo interessante. A Fênix. Na mesma hora, Ian presta atenção. Segundo Longtail, existe uma fênix de gelo vivendo em algum lugar das montanhas do norte, e isso desperta imediatamente a curiosidade de Ian. As lendas dizem que uma fênix nunca desaparece completamente após morrer. Ela renasce repetidamente e consegue se adaptar a qualquer atributo elemental. Fogo, gelo, vento, pedra, basicamente uma criatura perfeita em adaptação. Ian começa até a imaginar se seria possível criar algo parecido usando magia. Enquanto pensa nisso, o grupo finalmente chega em Riverville. Os mercadores avisam que pretendem se encontrar com o Lorde local e perguntam se Ian e Cat querem acompanhar eles. Ian recusa imediatamente. Se Lucy realmente quer desaparecer em segurança, então ficar perto de nobres importantes parece a pior ideia possível. Por isso ele diz que os dois vão descansar numa estalagem antes de continuar viagem. No mesmo instante, os mercadores começam a provocar os dois de novo. Só que dessa vez Cat resolve entrar na brincadeira. Ela se aproxima de Ian, segura no braço dele e diz que realmente está cansada também. Lick quase explode de felicidade vendo aquilo e já começa a imaginar os dois como casal outra vez. Depois que finalmente se separam do grupo, Cat admite que fingir estar junto com Ian tornou tudo mais fácil, porque afasta pessoas inconvenientes. Já Ian não parece tão animado assim com o plano. Durante a caminhada, ele pergunta por que ela trata tão bem alguém comum como ele. Afinal, Ian é só filho de fazendeiros. Kathy responde honestamente. Ela admira ele, e não vê motivo para tratar ele de forma ruim. Ian fica pensativo ouvindo isso. Ele percebe que mesmo ficando mais forte, ainda quer continuar sendo alguém acessível e gentil. Enquanto isso, Kathy observa Ian em silêncio, admirando o jeito natural dele tratar as pessoas. Pouco depois, Ian pergunta qual é o plano dela agora. Então Kathy explica que pretende procurar o Conde Tina, tio dela por parte de mãe. Ela acredita que se contar tudo, ele certamente ajudará. Ian imediatamente pergunta se os dois eram realmente próximos. Kathy admite que eles não eram tão íntimos assim, e isso faz Ian desconfiar ainda mais. Ele comenta que talvez não seja inteligente confiar cegamente num tio que nem era tão próximo da própria irmã. Kathy fica ofendida na hora. Ela pergunta como Ian consegue suspeitar do próprio tio dela, insistindo que ele jamais faria mal pra ela. No fim, Ian acaba cedendo. Se ela confia tanto nele, ela brinca dizendo que, se um mago incrível como ele pedisse ela em casamento, aceitaria imediatamente virar esposa dele e acompanhar ele até o conde. Ian corta o assunto instantaneamente. Ele lembra a ela de que o acordo dos dois acaba assim que chegarem em segurança até o conde. Kathy faz bico irritada e chama ele de cruel por rejeitar uma nobre querendo casar com ele, mas Ian responde casualmente que existem muitas mulheres no mundo além dela, e pronto. Isso irrita Kathy de verdade. Ela sai andando na frente toda emburrada até a estalagem.
Quando chegam lá, Ian entrega uma bolsa cheia de ouro para pagar um quarto e um banho para os dois. O valor é mais do que suficiente. A recepcionista então pergunta casualmente se a garota também vai querer usar o banho. Na mesma hora, Kathy entra em pânico. Ela responde rapidamente que não precisa de banho nenhum. Ian inicialmente acha estranho e até pensa que ela simplesmente odeia tomar banho. Mas depois ele finalmente entende a situação. Os banhos públicos daquele mundo medieval eram completamente abertos. E Kathy claramente não queria tomar banho na frente de um monte de desconhecidos. Ian percebe na mesma hora que criminosos comuns nunca conseguiriam fazer um plano tão organizado assim. Aqueles caras se moviam rápido demais, como se já tivessem preparado tudo antes. Na cabeça dele, isso significava uma coisa muito pior. Alguém importante estava por trás daquela tentativa de sequestro. Enquanto isso, os homens começam a entrar em pânico quando as sombras avançam pelo chão como se estivessem vivos. Os homens observavam Kathy de longe, e quanto mais olhavam para ela, mais ideias nojentas começavam a surgir na cabeça deles. Na visão daqueles caras, uma garota tão bonita não deveria estar viajando ao lado de um garoto magro e aparentemente comum como Ian. Então eles rapidamente chegam à conclusão de que precisavam agir logo, porque Ian e Kathy claramente não ficariam muito tempo naquela estalagem. Para eles, aquela era a única oportunidade de sequestrar a garota. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o Lorde de Riverville conversava com Lick. Durante a conversa, Lick percebe que aquela era a chance perfeita de ganhar a confiança do Lorde e talvez conseguir abrigo seguro dentro do castelo. Por causa disso, ele começa a elogiar o homem sem parar, enchendo o ego dele até o Lorde ficar claramente satisfeito com todos aqueles elogios. Quando acha que chegou o momento certo, Lick finalmente comenta sobre Ian. Ele conta animadamente que durante a viagem encontrou um mago extremamente poderoso. Lake explica como Ian domou um Drake, salvou todos eles da morte e ainda conseguiu negociar diretamente com a criatura. Depois disso, ele também revela que o mago estava hospedado em uma estalagem dentro da cidade. No instante em que o Lorde escuta aquilo, sua expressão muda completamente. Ao invés de ficar animado, ele fica assustado. Na cabeça dele, a situação era perigosa demais. Se um mago imprevisível como Ian perdesse o controle e resolvesse invocar um Drake dentro da cidade, Riverville inteira poderia ser destruída. E o pior era que a cidade já estava passando por outro problema enorme naquele momento. Os Cavaleiros Sagrados de Santiago estavam hospedados ali. Aquela ordem religiosa era formada por guerreiros fanáticos que dedicavam suas vidas completamente ao Deus Celestial. Eles viajavam pelo mundo caçando monstros, demônios e qualquer coisa considerada uma ameaça para a humanidade. Apesar de se chamarem protetores da humanidade, o próprio Lorde achava aqueles cavaleiros perigosos demais. Só de imaginar os Cavaleiros de Santiago encontrando um mago que controla dragões, o homem quase entra em desespero, porque se uma luta começasse entre os dois lados, sua pequena cidade seria destruída no processo. Determinado a impedir isso a qualquer custo, o Lorde manda prepararem um quarto para Lick dentro do castelo e ordena imediatamente que chamem os Cavaleiros de Santiago. O plano dele era manter os dois lados separados antes que alguma tragédia acontecesse. Enquanto isso, Ian e Kathy continuam na estalagem tomando café da manhã tranquilamente. Depois de terminar de comer, Ian comenta que vai tomar banho e pede para Kathy subir para o segundo andar assim que terminar sua refeição. Ele é o momento em que ela fica sozinha, um dos homens suspeitos vê sua oportunidade. Ele se aproxima calmamente de Kathy e diz que o garoto de cabelo preto mandou chamar ela até o porto com urgência. Segundo ele, Ian estava ocupado no banho e pediu para levarem Kathy até lá o mais rápido possível. Kathy, que já estava nervosa por causa de todos os problemas envolvendo os sequestradores e os bandidos, acredita na história imediatamente. Mas no instante em que passa perto do banho público e vê Ian tranquilamente tomando banho, Kathy percebe que alguma coisa estava errada. Só que já era tarde demais. Um pano é jogado imediatamente sobre seu rosto. Ao mesmo tempo, um dos homens tenta atacar Ian de surpresa. Mas antes mesmo dele conseguir fazer qualquer coisa, perde o equilíbrio e cai no chão por causa da magia de Ian. Naquele instante, Ian percebe duas coisas. Primeiro, aquilo não tinha relação com o noivo de Lucy. Segundo, Kathy estava sendo sequestrada bem na frente dele. Eu tô prestes a fazer uma loucura. Aqui na descrição desse vídeo, eu preparei um vídeo pra você, onde eu te explico o passo a passo de como você consegue hoje começar no YouTube totalmente do zero, sem precisar investir R$1 e já conseguir muitas visualizações e também faturar muito com o seu canal. Então clica no link que tá na descrição e assiste o vídeo logo, porque eu não vou deixar no ar por muito tempo, hein? Depois não vem chorando. Like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.